Olá pessoal, aqui Pastor Claudir Azevedo. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja no teu coração. Vamos então à palavra? Hoje estaremos falando sobre o tema Quem nos escolheu foi Deus. Graças a Deus. A palavra do Senhor já fala: Não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça. Graças a Deus. Estaremos falando a respeito da palavra de Deus, a palavra de Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 4. E gostaria que você acompanhasse aí o que diz a palavra de Deus. Diz ali, capítulo 4, do 9 até o 16. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Ora, é para este fim que trabalhamos e nos esforçamos de sobremodo. Portanto, temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição de mãos do presbítero. Medita estas coisas e nela sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Glória a Deus, né? Que palavra extraordinária. Paulo já começa dizendo: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Então, a palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira, ela é poderosa, ela muda a história da nossa vida. A palavra tem o poder de nos trazer salvação. E ela diz aqui que ela é digna de toda aceitação. Toda aceitação. Então, nós temos visto que hoje em dia algumas pessoas aceitam um pedaço da palavra, né? Metade da palavra e a outra metade não aceita. A palavra de Deus já está dizendo que a Bíblia tem que ser de inteira aceitação, completa, toda aceitação. Você aí tem aceitado toda a palavra de Deus ou você tem algumas restrições? Tá? Não, a palavra de Deus é para ser entendida e aceita na sua totalidade, né? E Paulo diz, olha, é para isso que a gente está trabalhando aqui, lutando pela fé, trabalhando porque nós cremos num Deus vivo. Então, nós estamos vendo aí algo interessante. A nossa vida cristã não pode ser vivida de qualquer jeito. Paulo está dizendo aqui, ó, ordena estas coisas, fala da palavra. Não seja negligente com o dom que há em ti. Medita nestas coisas e ser diligente nelas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Quer dizer, as pessoas têm que ver na nossa vida que nós estamos progredindo espiritualmente, que estamos crescendo, que a nossa vida está mudando. E diz aqui que nós devemos ser o exemplo, padrão dos fiéis na palavra. Hoje nós vemos aí as pessoas vivendo de qualquer jeito, né? Não aceitam a palavra, então nós temos que ser exemplo na palavra de Deus. Obedecer a palavra, cumprir a palavra, temos que ser exemplo na palavra em ler a palavra, conhecer a palavra. Isso é primordial para a nossa vida. Se tem uma coisa que o inimigo não quer, é que você conheça a palavra, porque a palavra nos revela Jesus, não é? E mostra para nós o poder de Deus. Temos que ser exemplo também no procedimento, como
procedemos, as nossas atitudes. As nossas atitudes são exemplo? Temos que ser exemplo, né? Enquanto as pessoas são levadas pela raiva, pelo ódio, pela amargura, nós somos levados pelo poder do Espírito Santo em amor, em fé, tranquilidade, paz. É diferente no amor, na fé, na pureza. Temos que ser exemplo. A nossa fé, a nossa vida não pode ser vivida de qualquer jeito, não, né? Você tem que ter certeza do teu chamado. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Você tem certeza que foi chamado, você sabe, quem nos chamou e vocacionou foi Deus, não foi o homem não, né? Foi Deus. Os cristãos de antigamente eram um exemplo na oração e na palavra. E aqui está falando, né? Os cristãos de antigamente, lá no primeiro século, eles eram envolvidos e comprometidos com o reino, com a palavra de Deus. Há um tempo atrás também nós vivíamos um tempo muito assim, né? Nós éramos muito comprometidos com o reino, com a palavra, buscando, interessados em aprender, né? Louvávamos a Deus com todo o nosso coração. Parece que com o tempo as coisas vão se perdendo, se perdendo, se perdendo, e as pessoas também vão se perdendo, né? Os cristãos antigamente adoravam a Deus em oração e no ensino da palavra. Viviam de uma forma a não negociar as verdades de Deus, não negociavam as verdades de Deus, e os preceitos de Deus também eram irrevogáveis e inegociáveis. Hoje, o que mais vemos é isso: as pessoas negociam, né? Mudam, transformam os preceitos de Deus. Antes era assim, agora já não é mais. Antes isso era errado, agora já não é mais. Você que escolhe se é errado, se é certo. Então a gente começou a negociar os princípios de Deus. Os princípios de Deus são inegociáveis e irrevogáveis. São eles que garantem a nossa vida. E são eles que garantem a vida eterna. Amém, querido? Então, uma coisa muito interessante, nós precisamos voltar ao começo. Precisamos voltar ao primeiro amor, como diz lá no livro de Apocalipse. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos ser exemplo na palavra, no trato, no procedimento, no amor, na fé, né? Na nossa conduta. As nossas palavras têm que ser palavras como se fossem palavras de Jesus, palavras de amor, palavras proféticas. É isso, você já falou aí uma palavra profética no início desse dia, no começo, no meio, no fim. Você já encontrou alguém, já deu uma palavra profética para ela, que Deus está fazendo coisas grandiosas nessa terra e que nós somos a igreja do fim e precisamos nos achegar a Deus, né? Mesmo que tateando, né? Mesmo que apalpando, precisamos chegar a Deus para que possamos abrir os nossos olhos. Amém, igreja? Fica aí a palavra. Que Deus abençoe grandemente você. Que o Espírito Santo possa nos dar orientação neste fim, né? Que a sua mão poderosa possa nos guiar em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês.